Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. Teve que ir para real. Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Excepcionalmente, o Boa Tarde Cidadão sendo veiculado às noites durante este período da propaganda eleitoral gratuita entre o Datena e o Jornal da Band, dois líderes de audiência da Rede Bandeirantes Nacional. No programa de hoje, vamos conversar com um advogado que milita também nesta área política, na área eleitoral, Eric Pereira, que estará lançando também um livro, vamos trazer detalhes para vocês, que é exatamente o manual esquemático das eleições 2014. O que é que pode, o que é que não pode nas eleições? O eleitor e o candidato, os assessores, o que é permitido, o que não é permitido, é o assunto de hoje do nosso programa na Band Natal, chegando aos 4 cantos do Rio Grande do Norte. Lembra você que gosta de política e cidadania, que está no ar o nosso site, nosso blog, www.robsoncarvalho.com, nosso site, nosso blog da política e cidadania. Tem algum problema no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, você que está no interior do Rio Grande do Norte? Basta você mandar a sua mensagem através do Fale Comigo, ou então a sua mensagem através do Denuncie Aqui, para que a gente venha tratar desse problema e repercutir, quem sabe, ajudar a solucionar algo que esteja errado aí na sua cidade ou mesmo aqui na capital do Rio Grande do Norte. Então vamos agora a um breve intervalo, lembrando que você tem acesso também a contato conosco através do Instagram e também através do Twitter. O endereço para ambos é o mesmo, @RobsonCidadão. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho conversaremos com o advogado Eric Pereira. Até já. Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar, Brasil, mostra Brasil. 20ª edição da Multifeira Brasil Mostra Brasil. A inovação continua, mas o preço e a qualidade é a que você já conhece. Traga sua família e venha conferir o que faz essa feira ser sucesso há 20 anos. 20ª edição da Multifeira Brasil Mostra Brasil. De 22 a 31 de agosto, das 15 às 23 horas, no Centro de Convenções. Não perca a chance de comprar barato os melhores produtos do Brasil. Mostra Brasil. Sua felicidade faz parte da paisagem. Ecocil Ecogarden Ponta Negra. 2 quartos com ou sem suíte a 3 minutos da praia de Ponta Negra. Um empreendimento com segurança e lazer completo pertinho da praia, com uma qualidade Ecocil. Tudo para ver sua família feliz. Ecocil Ecogarden Ponta Negra. Visite a central de vendas Ecocil no Espacial Mall, Avenida Roberto Freire. Ecocil, você conhece e confia. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Excepcionalmente veiculado todas as noites durante o período da propaganda eleitoral gratuita entre o Datena e o Jornal da Band. Hoje vamos conversar com o advogado que milita na área política e eleitoral, Eric Pereira, que está lançando um livro que trata do que pode e do que não pode nas eleições de 2014. É o manual esquemático das eleições deste ano. Seja bem-vindo ao nosso programa. É uma satisfação muito grande, Robson, participar do seu programa. Eu gostaria que você pudesse falar para o nosso telespectador o porquê da criação desse livro, né? O que é que motivou a você escrevê-lo? A grande motivação é a quantidade de pessoas que se interessam pelo direito eleitoral sem necessariamente ser da área jurídica. Então, o sentido de você codificar essa norma que você tem positivada e que essa codificação dificulta as pessoas entenderem, há necessidade de quê? De que você transforme numa linguagem natural, numa linguagem acessível. O sentido do livro são as resoluções do TSE, normas positivadas, aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, numa linguagem
acessível ao estudante de direito, ao assessor, ao candidato, às pessoas que no dia a dia não estão acostumadas com esse juridiquês que a gente vê tanto na linguagem jurídica, que a gente vê tanta dificuldade até na escrita de artigos científicos. Então, eu tentei transformar essa linguagem numa linguagem mais plausível, mais compreensível para aquelas pessoas que gostam e que têm interesse. Esse é o livro, né, Eric? Esse é o livro que nós estamos lançando no dia 4 de setembro. Primeira mão aqui no nosso Boa Tarde Cidadão, né? É uma satisfação muito grande, né? Ok. Mostrar aqui para o nosso telespectador o livro aqui, o Manual Esquemático das Eleições de 2014. Meu amigo Marcelo, o grande cinegrafista aí por trás, nos bastidores, vamos dar um close aqui. O Manual Esquemático das Eleições de 2014, do advogado Eric Pereira. Né? E vamos conversar um pouquinho agora a respeito deste livro. E aí eu pergunto, né, o que é mais importante para... vamos primeiro conversar com aqueles que são assessores dos candidatos, com aqueles que são candidatos, sobre o que pode e o que não pode, e em seguida, até no próximo bloco, podemos detalhar um pouquinho em relação ao papel do eleitor, ao papel do cidadão. O que é que ele pode fazer, o que é que ele não pode fazer enquanto eleitor. Então, vamos direcionar até no segundo momento também para quem está em casa nos acompanhando. Mas, nesse primeiro momento, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho em relação às três principais proibições em relação aos candidatos, né? O que é que está proibido hoje, o que é que não se pode fazer? Hoje, a grande preocupação que se tem que ter são com as condutas vedadas, essas condutas em que você tem que observar com muito cuidado o uso de bem público. Você não pode utilizar bem público em campanha eleitoral, você não pode usar servidor público em campanha eleitoral, você tem toda uma gama de proibições, em que essas proibições, caracterizadas como conduta vedada, elas podem gerar para você a cassação de registro. Usar, por exemplo, um telefone celular de uma prefeitura ou de um governo, você pode estar gerando, usar o celular em campanha, você pode estar gerando uma cassação de um registro de um candidato, porque ele, mesmo que ele não saiba, ele é beneficiário. Você também tem as propagandas hoje, essa massificação, se feita de forma irregular, pode caracterizar um abuso, e caracterizando um abuso, ela pode gerar as inelegibilidades. Essas inelegibilidades, elas geram para o candidato, além da cassação do registro, 8 anos fora dos pleitos eleitorais, assim como as várias hipóteses do abuso do poder econômico, do abuso do poder administrativo e do abuso dos meios de comunicação. Então, você tem uma vertente hoje que há uma linha muito tênue entre o que é legal e o que é ilegal no direito eleitoral. Você trabalhar com o erro do seu adversário, isso lhe dá uma grande vantagem. Você tem que ter na seguinte premissa: o direito eleitoral ele traz o seguinte: erre menos. Aquele que errar menos dentro do direito eleitoral e souber aproveitar o erro do adversário, você tem aí um fato que pode gerar, muitas vezes, algo jurídico que termina gerando fatos políticos. Então, essa observação do que é que pode, do que é que não pode, ela é fundamental para aqueles que trabalham diretamente nessa participação, digamos assim, de construção de uma determinada imagem ou de uma determinada campanha. Que, na verdade, seria digamos, uma reflexão em relação à necessidade de prevenir-se, porque creio que não há nada pior do que você enfrentar uma campanha com todas as estruturas que existem, com os gastos, toda a dedicação, e daqui a pouco ficar na situação de insegurança, de instabilidade, se assume, se não assume, se é diplomado, se não é diplomado, e ficar com o mandato sendo questionado na justiça. Até porque no direito eleitoral, essa terminologia prevenção ela é fundamental, Robson. Você tem que trabalhar dentro da linha da prevenção. Você tem que saber manusear a legislação, você tem que saber manusear o que é permitido, porque o exercício do poder, ele é um exercício lícito, e quem tem esse poder, ele detém esse poder, ele tem que usar esse poder. O que ele não pode é abusar, o que ele não pode é praticar determinados abusos. Então, a prevenção ela é tudo, porque na hora que você erra, e esse erro é detectado por qualquer um dos seus adversários ou pelo fiscal da lei, que é o Ministério Público, isso vai terminar numa ação judicial e você começa a judicializar essa política. E na hora que você faz essa judicialização, você tira esse direito da soberania popular de escolher um candidato e passa para que o judiciário
judiciário defina se houve ou não determinada conduta, se houve ou não determinada prática de abuso e, com isso, se assume o segundo colocado, se vai ter novas eleições, você tira da soberania popular, da vontade de escolha soberana da democracia e passa a dar ao Poder Judiciário a possibilidade de modificar o resultado das urnas. Então, para evitar isso, é fundamental que você conheça como deve ser trabalhado. Qual é hoje a grande função do jurídico? Hoje a grande função jurídica não é em si as ações judiciais que tramitam na Justiça Eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral. É, junto ao marketing, criar multiplicidades de escolhas, para que essa multiplicidade de escolhas seja analisada pelo marketing e o marketing diga o que é que vai utilizar de forma lícita na sua propaganda eleitoral. Essa é a grande função, essa combinação entre marketing e jurídico. Se isso funciona, você vai ver uma propaganda lícita, você vai ver uma propaganda propositiva, você vai ver as qualidades sendo enaltecidas, assim como os defeitos do seu adversário, ou seja, dentro de uma linguagem. Você pode até, digamos assim, dar as velhas pancadas no seu adversário, fazer as críticas ferrenhas, mas de uma maneira que não venha gerar um direito de resposta, que não venha gerar uma multa eleitoral. Esse é o grande segredo. Esse é o grande diferencial de inteligência também, né? Eu também concordo com você. Até para saber bater e criticar o adversário tem que saber, né? Pra não a comunicação da linguagem, é semiótica, né? Se você tiver essa teoria da comunicação, você tem a possibilidade de dizer o que quer, da forma como que você quer, atingindo o seu objetivo para que ele receptor da mensagem, sem que com isso configure uma injúria, uma calúnia e uma difamação. Exatamente. Estamos conversando com o advogado Éric Pereira, que atua na área político-eleitoral no nosso programa Boa Tarde Cidadão, excepcionalmente veiculado todas as noites no período da propaganda eleitoral, entre o Datena e o Jornal da Band, de 6h50 às 19h20. Falando aqui nesse momento sobre o Manual Esquemático das Eleições 2014, que vai ser lançado agora em setembro. Daqui a pouco vamos reforçar a data e mais alguns detalhes para você que nos acompanha. Eu gostaria de saber de Éric Pereira em relação a um comportamento que você chegou a citar de assessores, de candidatos, que muitos são vinculados a cargos comissionados, às vezes em estrutura de assembleia, às vezes em estrutura de governo e prefeituras, e muitas vezes não há um horário claro de expediente ou de trabalho para certas pessoas que teriam, entre aspas, uma flexibilidade quando não são fantasmas. E aí eu pergunto, diante desse quadro, como é possível ficar atento, fiscalizar a própria Justiça Eleitoral também, essas pessoas que estarem envolvidas na campanha de uma maneira que não seria permitida pela lei? Inclusive, há determinados assessores que têm uma visibilidade maior. Às vezes são diretores de instituição, às vezes são CCJs, como a gente chama, cargos comissionados com destaques. E esses cargos comissionados com destaque, eles são facilmente descobertos, são facilmente encontrados dentro de uma campanha eleitoral. Então você tem que ter o seguinte cuidado. O assessor, ele tem total direito de escolher, assim como o funcionário público tem total liberdade de escolher quem ele acha que é o melhor para a sua cidade e ter essa vontade externada. O que ele não pode é, no horário de expediente, naquele horário que é fixado, seja pelo município, seja pelo Estado, seja pelas casas legislativas, ele está participando de debate, ele está participando de carreata, ele está em movimento de campanha. Se isso acontecer, isso é uma conduta vedada, é o uso de funcionário público dentro de uma campanha. Isso aí você caça registro, mesmo que o candidato não saiba, o candidato ele se torna beneficiário disso aí, em se tornando beneficiário ele vai ter o registro cassado. Assim como você utilizar fax de repartição, assim como você utilizar a própria dependência da Casa Legislativa. Para receber, digamos assim, um correligionário, algum eleitor, e a partir dali, em vez de estar tratando do serviço público, você está tratando de uma candidatura. Sobretudo quando você utiliza material de propaganda, né? É comum você ver material de propaganda em determinadas repartições, muitas vezes por uma boa-fé daquele assessor, daquele funcionário, que na verdade ele está praticando uma conduta vedada. Até o uso, por exemplo, de um celular, o uso de um fax ou de um computador, a pretexto de você mandar um e-mail para alguém convocando para alguma reunião que não seja institucional, você vai estar praticando uma conduta e aí você tem que ter o cuidado, porque hoje os meios de comunicação e essas redes sociais, esse diferencial que nós estamos tendo nessa evolução na campanha... Mídias sociais, o Twitter, o WhatsApp, ela hoje, com muita facilidade, o Instagram também, o Facebook, você tem
o quê? Você tem a denúncia quase que instantânea. E o Ministério Público, ao longo das eleições, ele tem se aparelhado de uma forma que está propondo as ações e você está vendo as cassações. Eu costumo dizer que o Judiciário perdeu essa timidez em cassar mandato eletivo. Antes, para você imaginar um deputado ser cassado, um governador ser cassado, era uma coisa assim de um outro mundo. Você tem que esperar chegar no Tribunal Superior Eleitoral. Não, os ministros aí sim, esses terão coragem. Hoje não, o próprio Rio Grande do Norte, a Paraíba, nós temos exemplos práticos de governadores cassados, de governadores declarados inelegíveis, de senadores declarados inelegíveis, como foi o caso aqui na Paraíba. Então você tem essa possibilidade hoje muito fácil do cidadão ter essa comunicação, essa participação e informar o que está acontecendo na sua cidade, na sua localidade com relação. Para isso ele precisa o quê? Conhecer as regras mínimas. E conhecendo as regras mínimas, isso facilita ele como cidadão ativo, participante dessa eleição. Estamos conversando com o advogado Eric Pereira, que milita na área político-eleitoral do nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho continuaremos com essa entrevista falando sobre esse tema do livro que vai ser lançado agora em setembro, que é o Manual Esquemático das Eleições 2014. Até já. Sua felicidade faz parte da paisagem. Ecosil Ecogarden Ponta Negra. 2 quartos com ou sem suíte a 3 minutos da praia de Ponta Negra. Um empreendimento com segurança e lazer completo pertinho da praia, com uma qualidade Ecosil. Tudo para ver sua família feliz. Ecosil Ecogarden Ponta Negra. Visite a central de vendas Ecosil no Espacial Mall, Avenida Roberto Freire. Ecosil, você conhece e confia. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa, Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o advogado Eric Pereira, aqui nos estúdios da Band Natal. Eu gostaria agora de falar um pouquinho em relação ao papel que o eleitor que está nos acompanhando em casa, nesse momento, aqui em Natal, em todo o interior do Rio Grande do Norte, ele pode ter nessa eleição. Cada cidadão me parece que é um agente fiscalizador. E eu lhe pergunto, o que é possível o cidadão fazer para tornar-se um fiscal atento, participativo, presente na construção desse processo democrático que é a eleição? Hoje nós estamos vivendo, o Brasil vive uma passagem de uma democracia representativa para uma democracia participativa. E essa democracia participativa, ela tem que partir do princípio de que é fundamental a participação no processo eleitoral, seja de forma construtiva, de forma crítica, seja de forma de análise, seja de forma denunciando, mas você de alguma forma você tem que participar. Não imagine que o cidadão afastado da política, ou votando branco ou votando nulo, ele vai estar protestando. Pelo contrário, ele vai estar criando a possibilidade de maus políticos dominarem, ganhar essas eleições e administrar aquela cidade dele. Então o cidadão, ele pode, não só pelas redes sociais, como nós conversamos, mas ele pode também comunicar ao promotor que está mais próximo na zona eleitoral onde ele mora, ele pode fazer uma denúncia, uma notícia de irregularidades, como a gente chama, porque ele não é parte legítima processualmente, mas ele é parte legítima dentro da democracia e da formação desse processo democrático, que é as eleições. Nós temos hoje no Brasil 4 formas de participação. O referendo, a iniciativa popular. Dentro dessas 4 formas, uma delas é a eleição. Então, ele tem que participar não só sufragando e votando, que são 2 coisas distintas, mas também fazendo com que haja lisura, normalidade, legitimidade desse pleito eleitoral, informando irregularidades ou as coligações que ele tem acesso para que proponham as ações judiciais, ou se ele não tem acesso a nenhuma das coligações ou candidato, ele comunica ao Ministério Público essa notícia de crime, essa notícia de irregularidade, que com certeza o fiscal da lei, ele irá propor as ações para evitar ou para sanar esse vício que esteja contaminando o processo eleitoral. Explicando para o nosso telespectador a diferença entre sufragar e votar. Sufrágio é uma hipótese subjetiva que você escolhe. Você pode ter um sufrágio e não necessariamente exercitar aquele voto. O voto ele é exercitado no Brasil de uma forma até interessante, porque nós somos a única democracia. O voto é a materialização, é a escolha. A escolha material do que você está fazendo. E no Brasil é uma democracia que audita o voto do eleitor.
todo voto que nós estamos exercendo, ele é auditado porque a urna pergunta se você confirma. Em nenhum lugar do mundo existe aquela, digita os números, a legenda e o número do deputado estadual são 5, deputado federal são 4, e aí você tem que estar sempre confirmando. Ou seja, o eleitor vai votar. Na verdade, você vai teclar 21 vezes, né? Você vai começar votando deputado estadual até presidente. Essa soma de teclas que você vai praticar, essa materialização de suas escolhas, do seu sufrágio, vão representar 21 toques naquela urna eletrônica. E em 2 municípios do Brasil, no Rio Grande do Sul, ainda vai ter um plebiscito com relação a esses municípios, se vão criar ou não. Então, você vai ter um acréscimo aí de quase para 27 toques nesses 2 municípios. Então, hoje, a probabilidade de você materializar o seu voto, ele representa 21 toques naquela urna eletrônica. E falando sobre a materialização do voto, porque o voto é uma escolha que você faz, né? E é importante a gente observar a responsabilidade compartilhada com essa escolha, porque se você escolheu bem e votou bem, tudo aquilo que o político faz, ele está tomando decisões em seu nome. Se você escolheu mal, escolheu errado, e o político entra em esquema de corrupção ou não consegue imprimir a um Estado ou a um país uma gestão que você desejava, você acabou errando junto com ele, porque você também é responsável por essa escolha. E aí, sobre a decisão final, né, quando você digita o número daquele candidato e como você pergunta, está certo disso? Você confirma? E aí vem um aspecto legal. Às vezes a pessoa tem intenção em votar em determinado candidato ou candidata, mas não vou votar porque eu acho que ele não ganha. Aí quero perder meu voto. Aí você acaba, na hora, votando em outro candidato, porque você acha que ele tem mais chance de ganhar, mesmo você preferindo, na sua consciência, um outro candidato. Isso inclusive, é um movimento de massa. Elias Canetti, ele explica esse movimento de massa, essa ideia que se tem de que o jogo da pesquisa ele vai influenciar no resultado da sua escolha, mas o que nós temos que ter em mente é que você tem que ter o seguinte, você tem que ter a conscientização de um pensamento livre, você tem que entender o direito de informação que você tem. Então, analise os programas, analise esses programas eleitorais que não tem nada de gratuito, eles são programas que ao final as emissoras são compensadas, então o cidadão paga com essa compensação tributária. Nesses programas há uma possibilidade de você ter esse direito de informação, informação verdadeira, objetiva, séria. Analise quem está trabalhando dentro dessa forma, de uma forma que vai lhe dar uma verdade, e dentro dessa possibilidade você vai ter o quê? Tirando esses estados emocionais que se tem, que o marketing é feito para criar esse estado emocional, você vota independente de ganhar ou não ganhar, mas vota conforme o seu pensamento livre de querer fazer com que aquele candidato que você acha que é o melhor, ele venha administrar a sua cidade. O que nós não podemos ter é essa afetação que existe, esse estado de topor, que os pesquisadores de institutos de pesquisa falam muito nessa palavra de topor, onde você fica alheio a todos os acontecimentos, porque a pesquisa disse que A, B ou C estaria na frente. Então, acho que você tem que trabalhar não pelo que a pesquisa diz, mas por aquilo que a sua consciência, o seu coração, a sua intuição acha que é melhor para a sua cidade. E pensando um pouquinho no papel do eleitor no período da eleição, né, até o dia da votação final, há um aspecto interessante. Hoje em dia, cada cidadão, ele é um jornalista em potencial, ele tem um poder fiscalizador fantástico, seja da sua própria observação, como também de posse de um celular, que grava, que filma, que fotografa. Ele tem um instrumento fantástico de ajudar a sua fiscalização nas mãos. Então, na hora que um eleitor, que um cidadão flagra uma compra de voto ou alguma irregularidade cometida por um candidato, o que é que ele pode fazer para acionar a justiça eleitoral? Hoje você tem, essa palavra cidadão, Robson, liga muito a você, né? Você foi quem difundiu tanto essa palavra cidadão. Exatamente. Mas a cidadania ela é muito fundamental. Você saber exercer essa cidadania como o direito a ter direitos. Nós temos Maria Garcia, que é uma professora de São Paulo, que ela fala, o primeiro dos direitos é você ter direitos. Então, é ter cidadania. Se você tem constitucionalmente uma garantia que é dada dentro de uma conjuntura para que você exerça, por que não? Por que você abrir mão? Por que não exercê-lo na sua plenitude? Então, se você é um cidadão ativo, é você quem vai escolher, é você quem vai participar. Os políticos são cidadãos passivos, eles vão receber os votos. Você é quem vai estar como legítimo, como o maior partícipe desse processo democrático, é você utilizar a sua rede social para críticas construtivas. Não vamos para agressões pessoais, porque isso não
não leva a nenhum lugar, nem criar aqueles memes, aqueles troll, não. O que nós temos que ter é uma crítica construtiva, uma participação. Tem candidato que quando recebe uma crítica no Twitter, ele bloqueia o eleitor. Ontem eu estava ouvindo na faculdade, eu estava na faculdade ontem, e um aluno me falava fez uma crítica a determinado candidato, ele bloqueou. Ou seja, além de ter perdido o voto desse crítico, ele ainda teve uma propagação que está todo mundo falando que determinada pessoa bloqueou. Ora, negativo, ou seja, mostrou inclusive que é despreparado para receber crítica. Para receber crítica. Então, acho que o importante é você, esse cidadão, começar a participar. Hoje você interage muito fácil com o candidato, porque você tem essas redes sociais para interagir, e isso faz com que você possa fazer construtivamente e judicialmente através do Ministério Público. Muito bem. Bom, nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer a participação de Eric Pereira, advogado que milita na área eleitoral, que estará lançando agora em setembro, ele vai nos dar detalhes nas suas despedidas, este livro que é o Manual Esquemático das Eleições 2014, né? Obrigado, Eric, pela sua participação. Seja sempre bem-vindo. Um momento final para as suas despedidas, onde faz o convite aos telespectadores. Eu agradeço a oportunidade, Robson, de poder divulgar esse lançamento, que vai ser na Universidade Federal, na UFRN, no setor de pós-graduação, é o auditório da pós-graduação de Direito, do mestrado de Direito da UFRN. No dia 4, às 19 horas, nós vamos fazer uma palestra, um bate-papo. 4 de setembro, às 19 horas. 19 horas vai ser um bate-papo que nós vamos fazer aberto a dúvidas. O livro será vendido? Como é que se dá o acesso? O livro vai ser uma parceria com a Casa do Bem, que eu tenho uma admiração muito grande por esse trabalho que o jornalista Flávio Rezende faz lá em Mãe Luísa, e é uma forma que eu tenho de colaborar, de participar de uma questão social tão fundamental. Quem quiser adquirir o livro, o que é que faz? Leva 1 quilo de alimentos, um brinquedo, um material esportivo para esse dia que vai ser trocado. Eu não vou vender o livro. Depois disso, ele vai estar nas livrarias e será vendido aí normalmente. Muito obrigado, advogado. Eu que agradeço. Ficamos por aqui, um grande abraço e até amanhã de volta com o nosso programa.